das leis divinas ou naturais, leis de Deus, leis físicas e morais. A terceira parte do Livro dos Espíritos, das leis morais, divide as leis em 12 capítulos. Capítulo 1, da lei divina ou natural, questões 614 e 648. Capítulo 2, da lei de adoração, questões 649 a 673. Capítulo 3, da lei do trabalho, questões 674 a 685. Capítulo 4, da lei de reprodução, questões 686 a 701. Capítulo 5, da lei de conservação, questões de 702 a 727. Capítulo 6, da lei de destruição. Capítulo 7, da lei de sociedade. Capítulo 8, da lei do progresso. Capítulo 9, da lei de igualdade. Capítulo 10, da lei de liberdade. Capítulo 11, da lei de justiça, de amor e de caridade. E capítulo 12, da perfeição moral. Logo no capítulo 1, da lei divina ou natural, será abordado item 1, caracteres da lei natural. 2, conhecimento da lei natural. 3, o bem e o mal. 4, divisão da lei natural. Caracteres da lei natural. A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. A lei de Deus é eterna e imutável. A harmonia que reina no universo material, como no universo moral, se funda em leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. Entre as leis divinas, umas regulam o movimento e as relações da matéria bruta. As leis físicas, cujo estudo pertence ao domínio da ciência. As outras dizem respeito especialmente ao homem considerado em si mesmo e nas suas relações com Deus e com seus semelhantes. Contém as regras da vida do corpo, bem como as da vida da alma. São as leis morais. As leis divinas são apropriadas à natureza de cada mundo e adequadas ao grau de progresso dos seres que os habitam. Leis divinas ou naturais se dividem em leis físicas e leis morais. As leis físicas são os fenômenos do mundo material. As leis morais, relação com o outro e com Deus. Item 2. Conhecimento da lei natural. Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os homens de bem e os que se decidem a investigá-la são os que melhor a compreendem. Todos, entretanto, a compreenderão um dia, porquanto forçoso é que o progresso se efetue. A justiça das diversas encarnações do homem é uma consequência deste princípio, pois que, em cada nova existência, sua inteligência se acha mais desenvolvida e ele compreende melhor o que é bem e o que é mal. De acordo com o grau de perfeição que tem atingido, o homem guarda a intuição da lei de Deus quando unido ao corpo, pois os espíritos compreendem melhor a lei de Deus do que depois de encarnados, influência do organismo. Os maus instintos, porém, fazem ordinariamente que o homem a esqueça. Apesar de a lei de Deus estar inscrita em nossas consciências, em todos os tempos houve homens que tiveram por missão nos lembrá-la. São espíritos superiores que encarnam com o fim de fazer progredir a humanidade. Alguns homens tomaram sobre si
um encargo que lhes não fora cometido. Todavia, como eram, afinal, homens de gênio, mesmo entre os erros que ensinaram, grandes verdades muitas vezes se encontram. O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Estando as leis divinas escritas no livro da natureza, possível foi ao homem conhecê-las, logo que as quis procurar. Por isso é que os preceitos que consagram foram, desde todos os tempos, proclamados pelos homens de bem. E também por isso é que elementos delas se encontram, se bem que incompletos ou adulterados pela ignorância, na doutrina moral de todos os povos saídos da barbárie. Jesus empregava a miúde, na sua linguagem, alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. Faz-se mister agora que a verdade se torne inteligível para todo mundo. Muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas. Tão poucos são os que as compreendem e ainda menos os que as praticam. A nossa missão consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos, confundindo os orgulhosos e desmascarando os hipócritas, os que vestem a capa da virtude e da religião, a fim de ocultarem suas torpezas. O ensino dos Espíritos tem que ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa pretextar ignorância, e para que todos o possam julgar e apreciar com a razão. Estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Daí a necessidade de que a ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. Importa que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. O homem precisa habituar-se a ela, pouco a pouco. Do contrário, fica deslumbrado. Item 3. O bem e o mal. A moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro. Jesus disse: Vede o que queríeis que vos fizessem ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso. Não vos enganareis. Quando comeis em excesso, verificais que isso vos faz mal. Pois bem, é Deus quem vos dá a medida daquilo de que necessitais. Quando excedeis dessa medida, sois punidos. Em tudo é assim. A lei natural traça para o homem o limite das suas necessidades. Se ele ultrapassa esse limite, é punido pelo sofrimento. Se atendesse sempre à voz que lhe diz, basta, evitaria a maior parte dos males, cuja culpa lança à natureza. Os espíritos foram criados simples e ignorantes. Deus deixa que o homem escolha o caminho. Tanto pior para ele se toma o caminho mau, mas longa será sua peregrinação. Se não existissem montanhas, não compreenderia o homem que se pode subir e descer. Se não existissem rochas, não compreenderia que há corpos duros. É preciso que o espírito ganhe experiência. É preciso, portanto, que conheça o bem e o mal. Eis porque se une ao corpo.
À razão cabe distinguir as necessidades reais das factícias ou convencionais. O mal depende da vontade. Pois bem, tanto mais culpado é o homem, quanto melhor sabe o que faz. O mal recai sobre quem lhe foi o causador. Nessas condições, aquele que é levado a praticar o mal pela posição em que seus semelhantes o colocam, tem menos culpa do que os que, assim procedendo, o ocasionaram. Porque cada um será punido não só pelo mal que haja feito, mas também pelo mal a que tenha dado lugar. Aproveitar do mal é participar dele. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado bem. Não há quem não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra ensejo de o praticar. Basta que se esteja em relações com outros homens, para que se tenha ocasião de fazer o bem. E não há dia da existência que não ofereça, a quem não se ache cego pelo egoísmo, oportunidade de praticá-lo. Porque fazer o bem não consiste para o homem apenas em ser caridoso, mas em ser útil, na medida do possível, todas as vezes que o seu concurso venha a ser necessário. Mesmo dentro da atmosfera do vício, com grandes virtudes às vezes deparas. São espíritos que tiveram a força de resistir e que, ao mesmo tempo, receberam a missão de exercer boa influência sobre os seus semelhantes. O mérito do bem está na dificuldade em praticá-lo. Nenhum merecimento há em fazê-lo sem esforço e quando nada custe. Em melhor conta tem Deus o pobre que divide com o outro o seu único pedaço de pão, do que o rico que apenas dá do que lhe sobra. Disse-o Jesus, a propósito do óbolo da viúva. Item 4. Divisão da lei natural. A lei natural abrange todas as circunstâncias da vida e o preceito do amor ao próximo, apesar de encerrar todos os deveres dos homens uns para com os outros. Compreende só uma parte da lei. Aos homens são necessárias regras precisas. Os preceitos gerais e muito vagos deixam um grande número de portas abertas à interpretação. Divisão da lei natural. 1. Lei de adoração. 2. Lei do trabalho. 3. Lei de reprodução. 4. Lei de conservação. 5. Lei de destruição. 6. Lei de sociedade. 7. Lei de progresso. 8. Lei de igualdade. 9. Lei de liberdade. E, por fim, 10. Lei de justiça, amor e caridade. Essa divisão da lei de Deus em 10 partes é a de Moisés e de natureza a abranger todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Podemos, pois, adotá-la sem que, por isso, tenha qualquer coisa de absoluta, como não o tem nenhum dos outros sistemas de classificação, que todos dependem do prisma pelo qual se considere o que quer que seja. A última lei é a mais importante, por ser a que faculta ao homem adiantar-se mais na vida espiritual, visto que resume todas as outras.